Pessoal, estão me ouvindo? Dá um alô para mim se vocês estão me ouvindo. Oi, professor, estamos escutando sim. Então vamos lá. Eu vou fazer só uma review aqui. E aí agora eu tô gravando. Só para ficar para todo mundo lá depois. Para eu poder jogar lá e, e não faltar, tá? Porque eu sempre toda aula eu tô gravando. Então fica bacana para quem quer fazer uma revisão, tá? E de novo, qualquer coisa vocês participem e falem aí as dúvidas que tiverem, tá? Mas basicamente a gente falou aqui, ó, sobre as práticas. Só um pouquinho, gente. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu só ver um detalhe aqui. Rapidinho, rapidinho. Perdão. A gente falou sobre as práticas ágeis, tá? Então, vamos dar uma olhada lá. A, a ideia, né, da metodologia ágil do Scrum é que você divide o projeto, né, em ciclos, né? E esse ciclo vai gerar algo de valor, que geralmente é o produto, né, que você quer entregar para o teu cliente, né? E aí esses ciclos, né, eles dão o nome de sprints, que são essas corridas que a gente faz com uma quantidade X de atividades, que ao final de cada um desses ciclos aí você vai entregar algo de valor, tá? Basicamente é isso que é uma sprint. A ideia é muito simples. A ideia do ágil é ser simples, tá? Se você percebe que o ágil está ficando complicado, é porque alguma coisa não está legal. Beleza? Só que para esses ciclos acontecerem, existem outras práticas, existem outras atividades que devem ser realizadas, né? Que é o que a gente vai aprendendo aí ao longo do nosso curso. Uma delas é o Product Backlog, que são basicamente a lista de funcionalidades que o teu sistema ele tem que resolver, beleza? Então tudo isso são todos os anseios do teu cliente, do cliente ou dos clientes, eles vão ficar armazenados nesse Product Backlog, tá? Feito isso, tá? Aqui tem toda a teoria, tá? Eu coloquei aqui para vocês. Feito isso, a gente tem a Sprint Planning Meeting, né? Ou seja, cada vez que a gente vai estabelecer uma sprint, você faz um planejamento dela, né? E aí nessa Planning Meeting, talvez eu falei um pouquinho superficial antes de dar atividade, você vai colocar o Product Owner, né? E aí ele vai priorizar os itens do Product Backlog a serem realizados. E aqui é legal, tá? Que ele faz uma distinção bem bacana, que é a seguinte, né? Primeiro ele fala, ó, quem são os envolvidos, né? Que é o Product Owner, Scrum Master, todo o Scrum Team, ou seja, todo mundo vai estar ali. E durante essa Sprint Planning Meeting, aí eu gostaria que vocês fizessem algo bem parecido, né? O Product Owner, ele descreve as funcionalidades, e a gente já fez isso um pouco lá passada, né? E a equipe, ela faz perguntas com relação a vamos dizer assim, funcionalidades para quebrar ela em tarefas. Porque se você pegar a user story, você não consegue desenvolver ela. Você tem que quebrar essa user stories em tarefas técnicas, vamos dizer assim, o desenvolvimento, o teste, a telinha, o design, por aí vai, né? E essas tarefas, você gera o teu sprint backlog, tá? Gente, pra mim, e aí tem gente que vai me criticar, vai falar, tô gravando aqui, por aí vai. Pra mim é complicar, tá? Pra mim é a mesma coisa, tá? Sprint backlog, sprint e product backlog. A única diferença é que um é user story e o outro é tarefas, mas você desmembra no mesmo, tá? E aí essas tarefas que você vai atacar em cada uma das sprints para que você consiga chegar a um objetivo, que é o que ele fala aqui, né? Você tem lá o Scrum Team, você tem o Product Owner, eles vão definir quais são as tarefas que a gente vai atacar e qual que é o objetivo dessa sprint. O objetivo dessa sprint é fazer a tela A, fazer a tela B e por aí vai, tá? E aí cria-se a sprint
né? E aí começa a fazer o desenvolvimento de acordo com a quantidade X de semanas que você estabeleceu, né? Mas basicamente tem um objetivo traçado para aquele sprint. Pensa lá, né? Eu falei o sistema de chão de fábrica, então o primeiro objetivo é criar a tela de cadastro de usuários, né? Ah, nessa semana vamos criar a tela de cadastro de usuários e tal, né? Enfim, você vai criar os objetivos de acordo com o Product Owner, né? Ele que vai estabelecer, não existe uma receita, né? O que existe é, ó, vamos resolver isso. E aí você faz. Então, existe nessas práticas ágeis todo esse contexto, né? Product Backlog, Sprint Backlog, Splitting Planning Review, Meeting, né? E por aí vai, né? Uma série de práticas ali. No dia a dia, gente, você usa nomenclatura assim, você faz com essa nomenclatura bem certinha, né? Faz bastante sentido sim seguir. Tá? E aí, quando você tá rodando a sprint, né? Começou a sprint, você tem o que eles chamam de daily meeting ou daily scrum, né? Que é uma reunião que a equipe faz, né? Com o objetivo de disseminar o conhecimento, ou seja, sobre o que está acontecendo, né? Estamos tendo algum impeditivo, né? E o que a gente pode priorizar para hoje? Ou seja, na verdade é como se fosse um termômetro essa reunião. Porque através dessa reunião a gente consegue saber qual que é a saúde do projeto. Ou seja, estamos conseguindo evoluir, tá indo para frente, o que está faltando e por aí vai, né? Esse que é o objetivo principal de fazer a daily meeting. Eu sou muito a favor da daily meeting, né? Porque se você não fizer daily meeting, fica muito complicado. Você não sabe o que está acontecendo, você não sabe se a pessoa está conseguindo e por aí vai, tá? Cara, aqui na IBM a gente faz a nossa daily meeting, para vocês terem uma ideia, a gente faz no Slack, né? Que nem o Discord, poderia ser feito no Discord, né? Você faz uma sessão virtual ali e aí aonde todo mundo fala. Se você está no escritório, lógico, você vai pegar uma sala de reuniões, vai todo mundo para a sala. Eu lembro quando eu trabalhava no escritório, ia todo mundo para a salinha lá e aí fazia a daily meeting lá. Geralmente no início do dia, sei lá, 9 horas da manhã, pressupõe que todo mundo já chegou, aquela coisa toda. E aí faz a reunião e faz basicamente as 3 perguntas, né? Que é o quê? O que você fez ontem, o que você fará hoje e existe ou há algum impedimento no seu caminho, tá? Então essa que é a ideia da daily meeting. A daily meeting, eu falei um pouquinho antes até aqui dessa apresentação, que eu falei, poxa, mas às vezes quando tem algum impeditivo, às vezes tem alguma solução tal, o cara... Pô. Então assim, você descobre isso na daily meeting, mas a daily meeting não é para resolver o problema. Não é para você ficar discutindo ali sobre isso. Na verdade, você fala, cara, isso eu já fiz tal. Em off, aí você conversa direto com a pessoa para resolver aquele problema em que está fazendo o impedimento, entendeu? Então, na verdade, era uma reunião para abrir caminhos. Para a gente realmente ter um termômetro, ver o que está acontecendo e estabelecer o que vai ser feito. Não para discutir, porque se você ficar discutindo ali, uma reunião que seria de 15 minutos vira 2 horas. E aí fica cansativo. Porque daí tem muita gente que não precisa estar ali ouvindo aquilo e vai ouvir, entendeu? Então, por isso que quando tem algum problema técnico, existe uma outra forma de você resolver. É só didático, Márcio. Na verdade, você vai atacar uma sprint de cada vez, né? Mas aqui pensa assim, pensa que você fez uma sprint, aí no final da sprint você vai fazer a review e vai fazer a retrospectiva. Beleza, fechamos, empacotamos, agora vamos fazer a próxima, né? Eu preciso que vocês pratiquem um pouco do ágil, né? Então eu tive essa ideia aí. Então é didático, né? Na prática não, né? Na prática você não vai criar 3 sprints de uma vez lá e, né? Não. Tem o roteiro, aquele roteiro que é definido no ágil, tá bom? Tá. Feito isso, aí entra aqui nesse cara aqui, né? Que é o Sprint Review Meeting, tá? Essa reunião eu tenho comigo que é muito divertido, entendeu? Porque é pra você... Essa nem tanto, né? Mais a retrospectiva que você leva Professor, pra você não frente. tá compartilhando tua tela. Ah, não, mas tava gravando.
Mas vamos compartilhar agora. Desculpa. Mas ainda bem que tava gravando. E aí na gravação vai ter tudo certinho, tá bom? Na Ao final da sprint, né, é feita a revisão, né? E aí o time Scrum, ele mostra tudo que conseguiu fazer. Pô, é legal. Se você tem uma tarefa para fazer, você vai demonstrar, ó, fiz isso, tal, funcionou, tal, e por aí vai. Ou seja, é um demo das novas funcionalidades. E geralmente você vai levar isso para o cliente. Porque é nesse momento que o cliente vai dar pitaco, se realmente é aquilo que ele queria, se você está conseguindo atingir o que ele está pedindo, as expectativas e por aí vai. Tá? E aí que entra as melhorias, né? Porque ele vai olhar aqui e vai falar, poxa, mas acho que não era bem assim, tá faltando um campo, aqui tinha que ter uma validação e blá, blá, blá. Ou teria que ser mais simples e por aí vai, tá? Mas essa reunião de review, de certa forma, é mais técnica, né? Mas acaba que a gente capsula tudo na mesma, né? A gente faz a review e a retrospectiva, parece que é tudo meio junto, né? Aí participa todo mundo quase, né? Product Owner, Scrum Team, o Scrum Master, e aí entra a gerência e clientes, entendeu? Para realmente discutir aquilo que está sendo feito para ver se está no caminho certo. Tá? Acho que aqui eu coloquei 2 vezes. Tá? Mas basicamente é isso. Você vai demonstrar aquilo que você fez. Pensa que nessa review, cara, você tem que ter conseguido fazer. Que se você não fez, aí você ouve, né? Ah, por que não fez? Você estimou, né? Na estimativa você falou que ia fazer em X horas e não conseguiu, o que está acontecendo e por aí vai. Aí você tem que explicar tudo certinho, né? O que acontece. Geralmente, as horas da sprint é levado em conta cerimoniais. Nossa, agora você me pegou, Maicon. Eu diria que não, tá? Posso dar uma pesquisada, mas as horas da sprint é levado realmente o tempo de desenvolvimento e o quão cabe isso na na sprint que você quer levar. Mas aí vale o que você está falando porque a gente perde tempo. Por exemplo, assim, pensa que sprint, a daily meeting não vai comer muito tempo, né? Porque é algo para ser simples. Mas a retro e o planning, ele vai consumir, né? Geralmente o planning consome uma manhã. Então, deveria, porque se você está perdendo tempo com aquilo, você não vai conseguir usar, você não vai ter todo aquele tempo para desenvolver, entendeu? Mas eu nunca vi o gerente tirando esse tempo ali? Mas é uma boa pergunta. Eu vou dar uma olhada para te responder melhor, tá? Não vou responder bobagem. Mas deveria sim, se for olhar. É... Mas geralmente o que eu ia falar é o seguinte: na primeira, segunda, terceira sprint, cara, você só leva bordoada. Assim, falando bem fora, assim, porque você erra muito, tem muito componente para fazer, tem muita subtask que você vai acabar criando, não vai ter jeito, muita coisa que você não pensou que tem que ter e por aí vai. Então, demora demais esse primeiro momento, sabe? Porque o cliente ele quer ver algo de valor, né? Ele quer ver a telinha funcionando, mas às vezes para você montar uma tela de cadastro, né? Você pega uma tela de cadastro básica ali. Para você conseguir montar aquela tela, você tem que ter montado toda uma arquitetura por trás, ou seja, vai ter o front-end, back-end, quais são as camadas que você vai ter de front e de back, né? Você está utilizando o Angular, você está utilizando o Spring Boot, a comunicação. Aí no front-end você vai ter vários componentes que você vai ter que criar. Né? Pensa lá, eu tô com o primeiro cadastro de usuário e aí tem um campo de data. Né? Qual componente a gente vai usar para data? Ah, eu estou fazendo uma tela que vai ter alguma parte financeira. Qual componente de financeira a gente vai utilizar? Vai ter que ter não é translate que fala. Ou seja, vai ser inglês, português, ou só em português e por aí vai. Se for inglês, português, você vai ter que usar essa questão realmente de traduzir. Isso demora para você configurar, né? A questão de configuração de mensagem de erro. Enfim, são vários itens ali que não está relacionado especificamente com as tarefas, ou seja, com o cadastro em si.
mas que são tarefas ali de arquitetura, são tarefas que vão ser reutilizadas, né? E aí, nas primeiras sprints, você começa a observar tudo isso e começa a atrasar certas tarefas. E aí o gerente fica em cima, né? Cobrando. Então, confesso que as primeiras reviews, assim, são bem trabalhosas, assim, sabe? São bem complicadas. Mas depois ele começa a andar. E aí, quando anda, fica bacana, tá? Aí, a gente faz a retrospectiva, né? Você vê a diferença, né? Da review com a retrospectiva, que a review eu vou demonstrar aquilo que foi feito, eu vou demonstrar se eu conseguir atingir o objetivo da sprint. As primeiras do projeto. Não, as primeiras da carreira aí lascou mais, né, Márcio? Eu nem lembro qual que foram as minhas primeiras, mas tipo, se eu comparar minha velocidade hoje com a minha velocidade de quando eu comecei, nossa senhora, nem se compara. Mas as primeiras do projeto, demora. Eu trabalhei num projeto, o cara ficou maluco. E aí, vocês viram o Spring Boot, né? E aí você tem uma API REST, né? E se você pegar uma API REST e usar o Postman lá, ou uma outra ferramenta para simular cadastro, listagem, por aí vai, você consegue testar por ali várias coisas, né? Ah, eu quero cadastrar um usuário. Pô, você manda pelo Postman um post com o JSON ali do usuário e simula. Entendeu? E o cara queria que testasse sem as telas, queria que testasse só a API, sabe? Nossa, aí deu um arranca-rabo, porque o cliente ele quer ver tela, né? Ele não quer ver API. Para ele interessa se você está fazendo full stack. O cliente não está preocupado com isso. Quem está preocupado é só a gente que é desenvolvimento de software. O cliente ele quer saber se você clicou no botão, faz o que tem que fazer. Entendeu? E aí até você explicar que tem toda uma estrutura parará, né? Enfim. Então, basicamente, né, na review é isso, tipo, é mostrar se você atingiu o objetivo. E o objetivo é o quê? A tela funcionando, né? É o cara clicar no botão e fazer alguma coisa. Dependente da tela que você vai usar. Você vai usar no celular, você vai usar web, você vai usar desktop. É isso. Não adianta chegar lá com o Spring Boot com a API REST mostrando pro cara, falando, ó, a API tá linda, maravilhosa aqui, ó. Você clica, salva lá no banco. O cara vai falar, e tá aí, daí. Né? E já na retrospectiva é lavar roupa suja, né? O que foi legal, né? O que pode ser melhorado, né? O que a gente precisa fazer. E aí entra muito essa questão, pelo menos no meu entendimento, essa questão da dessas explicações mais técnicas, né? Olha, perdemos tempo porque tivemos que fazer esses componentes que a gente não esperava fazer. Talvez a gente esperasse que já existia algo pronto no Angular, não tem. E por aí vai, entende? Então, assim, isso eu tô falando muito tecnicamente. Também tem a questão da cultura ágil em si, né? Poxa, ó, não tá funcionando tal item. Por exemplo, quando a gente está movendo as tarefas dentro do board, poxa, não precisamos dessa coluna. Acho que pode ser mais simples. Enfim, na retrospectiva, pelo menos a percepção é o que a gente pode fazer para melhorar o dia a dia, para ficar mais leve, para ficar mais divertido, né? Para que você trabalhe com gosto realmente, sabe? Uma das coisas da vida, isso nem é do desenvolvimento de software, né? Gente, e minha gerente até falou essa semana, tem uma tal de síndrome do domingo à noite, né? Não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei. Que é o quê? Putz, amanhã eu vou ter que trabalhar. Cara, não tem coisa pior do que você chegar no domingo à noite e falar, putz, amanhã eu vou ter que trabalhar, lascou. Depressão pós-férias. Entende? Mas, gente, aí eu vou falar por mim. Eu Cara, pra mim domingo, assim, segunda, terça, não vou falar que é tudo igual, porque final de semana é maravilhoso, você pode sair, aquela coisa toda. Mas durante a semana eu não fico naquela expectativa que, eu quero que chegue logo sábado, entendeu? Porque eu adoro fazer o que eu faço, entendeu? Poxa, é, é, é legal. Pô, quando chega segunda-feira que eu vou trabalhar, pô, é bacana, eu vejo a galera do serviço e tal, é legal isso, entende?
Então, se você trabalha naquilo que gosta, é muito prazeroso. E todo mundo tem que se achar na vida, né? Todo mundo tem que ver, poxa, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de desenvolvimento de software, eu gosto de ser gerente, eu gosto de ser team leader, eu gosto de ser do product owner. O que eu gosto, né? E em cima disso, você realmente trabalhar e aí fica leve. E aí não existe isso, pô, domingo, ai, meu... Não, é maravilhoso, né? Tem gente que trabalha demais, né? Aí tem que tomar cuidado, né? Porque tem que viver também. Mas eu vejo muito essa sprint retrospectiva como isso, como uma sessão terapêutica mesmo para dentro do projeto. Poxa, o que a gente pode melhorar para que todo mundo fique feliz? Pô, isso aqui tá ruim. Gente, se escrever uma coisa que me irrita muito. Essa semana eu tava até brigando. Quando você usa o Git, vocês estão. Acho que vocês usaram o Git e vão usar aí. Eu sei que tem uma disciplina que trata isso. E aí no Git você tem lá o merge request, você tem o code review e por aí vai. E aí às vezes você tem que usar várias branches, né? Você tem a branch de development, a branch de teste, a branch de prod. E aí você tem que ficar jogando código do develop, teste, para prod, e às vezes tem uma outra branch que você tem que jogar código. Cara, isso me irrita de uma maneira. Porque às vezes você joga numa branch, daí esquece de jogar em outra, e aí fica desatualizado. Aí essa semana eu tava discutindo com a equipe lá, né, com os desenvolvedores, para que a gente solucione isso, né? Ó, vamos resolver isso aí, tipo, tá muito ruim. A gente não pode esquecer um commit, porque é uma solução que foi feita. Então, mas aí que tá. Eu até vou. Olha como é legal, né? A gente trabalhar nisso, ó. Quando você tá falando CI, CD é Continuous Integration, o CI, né? E o CD é o quê? Continuous Deploy? Não, né? Continuous Delivery. A gente não tem, porque o projeto ele tem uma complexidade muito grande. Minha chefe ela bate assim com relação a essas coisas. Mas eu entendo, Eric, o que você está falando, que realmente precisa. Então é uma dificuldade que a gente tem ali. E isso que você colocou é o tal do DevOps também entra, né? Resolve muito essas coisas aí. Mas a gente não tem aqui ainda. E aí a gente realmente bate cabeça, assim, porque a chefe ela explica muito assim, e aí eu tento colocar essas coisas, mas ela fala que nosso ambiente é muito complexo, entende? Para esse tipo de coisa, mas eu concordo realmente com o que você está falando. E a gente mudou agora também, né? Que a gente tava no RTC que era o Rational, que era o da IBM, e daí agora que a gente foi pro Git. Tem um tempo, então a gente tá evoluindo. Mas a gente vai chegar nisso aí sim. Ô, Érica, eu vou te chamar pra você falar com a minha chefe. Nossa, amanhã eu vou falar isso pra ela. Ai, mas pode suportar ter que ficar mexendo, beijo na mão? Que isso, prof? Vamos evoluir isso aí. Ai, amanhã eu vou discutir isso aí, foi muito legal. Falar, ó, tava na minha aula ontem e aconteceu isso. Show de bola. Mas estamos nesse nível, tá? E eu acho isso. Ah, ninguém merece, né? Pelo amor de Deus, né? Porque tem muita coisa do tipo, eu preciso fazer uma atividade aqui e não posso evoluir essa atividade por essa branch, porque essa branch o cara tá trabalhando com algo tal. Enfim, tem umas complexidades assim, mas com certeza a gente tem que. Demorou já da gente colocar esses conceitos aí. E é uma coisa que a gente vai trabalhar sim. Ah, mas é muito legal o puxão de orelha. Adorei. Vou falar, ó, estamos atrasados. Pessoal, enfim, essas são as práticas que eu gostaria de falar nesse momento. Aí eu passei uma atividade para vocês. Vou falar. Minha chefe, ela. Minha chefe tem 30 anos de IBM, pra você ter uma ideia. 30? Não, vai fazer 32. Pra você ter uma ideia, ela é da época que não tinha nem internet. Pensa, ela viu toda a revolução. Eu acho que ela trabalhou na época que criaram a internet, pra você ter uma ideia, dentro da IBM, não é possível. E ela não é contra
as evoluções, assim. Tudo que a gente traz de coisa nova, tal. Eu trago muita coisa porque como eu dou aula, eu sempre, e conversando com os alunos, acontece muito isso que está acontecendo agora. Do tipo, poxa, mas vocês estão vendo isso, estão vendo aquilo. Então o projeto lá tem algumas coisas que são muito velhas, assim. E aí eu sempre fico enchendo o saco pra vamos evoluir, vamos colocar coisa nova, vamos deixar. é, Vamos fazer as coisas de uma maneira diferente, mais automatizada e por aí vai. E a chefe ela não bate de frente, sabe? Mas ela. Ah, é old school, né? Vem numa. Imagina 30 anos de empresa, gente. Eu nunca vi. Eu não sei se vocês conhecem alguém onde vocês trabalham que tem 30 anos de casa na parte de informática. Até eu entrar na IBM, o máximo que eu tinha visto de gente que trabalhou na mesma empresa era 5 anos. Porque informática você vai migrando de empresa muito fácil. Você está trabalhando num lugar que dá um sossego, ficam te ligando, vão te pagar o dobro, vão te pagar isso, vão te pagar aquilo. Esse dia o cara me ligou aqui para trabalhar nessas car. O cara me mandou umas 50 mensagens que queria trabalhar nessas car. Eu falei, cara, eu tô ganhando X, você vai me pagar 50% a mais do que eu ganho? Não, vamos conversar. Entende? Então é um assédio muito grande na nossa área de informática pra gente migrar. Então você acaba não vendo as pessoas ficarem tanto tempo, né? Eu vou fazer 9 anos de IBM. Nem acredito, porque o tanto de assédio que eu tive foi muito assim, sabe? Mas era que tá anotado. Muito legal. Gostei. Vamos lá. Pessoal, agora a atividade é o seguinte, tá? Tem muito a ver com a pergunta do Márcio. Ó o desafio que eu tô sugerindo para vocês. O Márcio perguntou aqui em cima. Professor, mas é só para efeito didático, né? Apesar que a tua pergunta não foi tão assim didático na prática acontece. Você queria saber mais se isso realmente o pessoal faz no dia a dia, né? Mas aqui é muito didático, vocês vão inventar muita coisa. Pense assim, vocês estão desenvolvendo software, né? Então vamos lá, rodamos a primeira sprint. Pô, e aí, como é que foi? O cliente aprovou? Quais são os resultados? O que foi bom? O que foi... Ou seja, vocês para essas 3 sprints, seguindo a ideia, você vai fazer uma sprint, você vai fazer um sprint planning, depois você vai fazer a sprint, daily meeting, e aí você vai fazer a sprint review e a sprint retrospectiva. Aí roda de novo, entendeu? É como se você estivesse fazendo de verdade, para a gente poder simular isso. É uma simulação que a gente está fazendo aqui, tá? Para que vocês realmente vejam isso, porque eu não vou fazer prova, tá? Se vocês quiserem prova teórica, eu não vou fazer. O que é uma sprint planning? O que é sprint review? Não acredito que essa seja a melhor estratégia, ainda mais numa pós-graduação, né? Então, eu prefiro que vocês façam realmente uma simulação de como seria utilizar. E aí vocês vão evoluindo naquele artigo. Ou seja, daqui a pouco eu vou passar bem certinho os itens que tem que ter no artigo, mas, foi assim, foi assado, fizemos isso, fizemos aquilo, deu esse erro, simulando mesmo, aconteceu isso, aconteceu aquilo e por aí vai, tá? Tentando trazer experiência que vocês tenham, ou tentando, inventando realmente, por aí vai. Essa que é a ideia. Eu quero que como se você estivesse utilizando o ágil na prática, tá? É isso que eu estou tentando fazer aqui. Beleza? Então, como vocês estavam trabalhando na sprint, na criação das sprints, agora eu quero que vocês façam a sprint review e a retrospectiva de cada uma, tá? Para que vocês realmente consigam fazer essa simulação. Beleza? Penso eu, pessoal, que para fazer essa atividade eu vou dar agora uns 30 minutos, tá? Para vocês ficarem... vai ser no Word, tá, Márcio? Não tem um formato específico. Nem tem uma ferramenta, porque eu acho que alguma ferramenta que ajudasse a fazer isso vai ser paga. Tá bom? Então, no Word, tabelinha. Cria tabelinha, coloca as tarefas lá que você vai fazer. Por aí vai. Ou simula no Kanban. Tá vendo aqui, lá no Trello. Tá vendo aqui, essas foram as atividades que a gente colocou para a primeira sprint. Essas foram as atividades que a gente colocou para a segunda sprint. Essas são as atividades que a gente colocou para a terceira sprint. Fazendo um sprint backlog ali, sabe? Enfim, vocês vão definir qual que é o melhor formato para demonstrar como é que vocês quebraram as sprints, como é que vocês atuaram em cada sprint, tá? E aí simula, na primeira sprint aqui eu tinha 2 desenvolvedores, daí tava no eles fizeram essas tarefas, essa aqui tava fazendo,
essa aqui tá para fazer, entendeu? É mais ou menos uma brincadeira ali em cima do como se fosse real, tá? Então vocês escolhem, querem fazer uma tabela no Word, querem fazer no Trello, que já tá todas as tarefas lá, simulando realmente, né? Por aí vai. Tá bom? Respondi, Márcio? Show de bola, tá? Então, vou deixar uma meia hora para vocês fazerem essa atividade. E aí, depois dessa atividade, a gente vai falar do board, que é confundido com Kanban, né? Tem essa confusão, tá? E aí a gente termina o primeiro horário. Beleza? Então, meia horinha aí para vocês fazerem isso. Aí eu já volto, vamos falar do board. Show de bola, vou parar de gravar aqui. Valeu, galerinha. Tô no chat, tá? Qualquer coisa manda no chat que eu tô aqui 100%.